Estamos de volta na aula de Geografia com o tema Minorias Nacionais e Conflitos no Mundo. Existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupa e cuja população está sob autoridades de governo de outras nações. Essas nações são chamadas minorias nacionais. Essas minorias apresentam uma identidade nacional e incitam em parte da população o desejo de ter sua independência, e assim gerando movimentos separatistas, tá? Vou falar aqui para vocês alguns movimentos separatistas. Povo curdo. Aqui está no mapa a localidade desse povo que são chamados minorias nacionais, povo curdo. O povo curdo, representado por cerca de 30 milhões de pessoas, é uma nação sem território autônomo. Os curdos são minoria étnica em vários países, como Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque, Azerbaijão, onde grupos nacionalistas reivindicam a criação de um território nacional autônomo denominado Kurdistão. Então, esse é o movimento do povo curdo, tá? Eles estão aqui entre Irã, Iraque, a Síria, a Turquia, e eles querem a sua independência, gerando assim movimentos separatistas. República da Chechênia. Olha onde está a República da Chechênia, tá? Entre a Geórgia, né, a Rússia, a Azerbaijão. Então vamos lá. A República da Chechênia, ela integra a Federação Russa e está localizada entre o sudeste da Europa e o sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso. E a população é majoritariamente muçulmana. Com o fim da União Soviética em 1991, a Chechênia declarou-se independente da Rússia. Com isso, seguiu-se o envio de tropas militares russos à Chechênia, com o objetivo de restabelecer o domínio sobre o território. Desde então, organização pró-separatista tem orquestrado ataques violentos ocasionais em confronto com o governo russo. Então, eles também são considerados minorias nacionais, porque eles ainda não têm a sua independência, tá? O seu território. Eles estão aqui nesse território, mas é integrado à Rússia, tá? O Tibete. O Tibete está aqui, ó, tá? O Tibete, a população da região autônoma do Tibete, localizada no sudoeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China. As tensões entre China e o Tibete se iniciaram após a Revolução Chinesa, em 1949, e a ocupação militar da região pela China se deu em 1951. Na ocasião, os mosteiros tibetanos foram destruídos e muitos monges tibetanos budistas foram mortos. E em 1959, a população tibetana organizou um levante contra a ocupação chinesa, que também foi reprimido pelo governo chinês. Recentemente, protestos pró-independência
tem se intensificado na região, tá? E aqui é a Catalunha, País Basco, tá? Ó, País Basco e a Catalunha, está entre a França e Portugal, tá? Com a criação da região da Catalunha, é sua principal cidade, tá? Barcelona. Caracterizam-se como uma região rica e desenvolvida da Espanha. Então, Barcelona é uma região rica da Espanha, tá? Parte substancial da população reivindica a independência de maneira pacífica, conforme atesta o referendo realizado em 2017. No entanto, a questão ainda envolve um grupo impasse político em virtude da posição contrária do governo espanhol, tá? E da ONU também. Já o País Basco, cuja capital é Bilbao, localiza-se em norte da Espanha e toma uma pequena porção do sudoeste da França. Sua população apresenta marcante identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol, tá? A organização separatista ETA, Pátria Basco e Liberdade, realizou diversos atentos durante as décadas de 1980 e 1990, vitimando centenas de pessoas na Espanha, tá? Recentemente, o grupo anunciou seu desarmamento e reivindica, tornando-se uma organização exclusiva e política. Vamos lá agora a... Entenderam qual foi o confronto desses territórios, tá? Vamos ver agora limites e fronteiras ao longo do tempo. Esse aqui é o mapa da Europa em 1914. Atualmente, muitos governos têm estabelecido tratados que integram e unificam os seus mercados econômicos. E os avançados meios de comunicação e de transporte passaram a conectar as pessoas ao redor do mundo, globalizando assim o mundo, né? Para alguns geógrafos, esse processo vem ocorrendo ao mesmo tempo que atua outros importantes fenômenos, a devolução ou fragmentação dos territórios, a definição de novas fronteiras nacionais. Muitas dessas novas configurações territoriais dos países têm ocorrido por meio da perda ou da anexação de algumas áreas ou com a criação de novos estados. Em geral, a origem desse fenômeno está nas fronteiras artificiais estabelecidas por interesses de potências que colonizaram outras nações ao longo da história e também em países que enfrentam movimento separatista, como o que nós já vimos logo acima, de minorias nacionais. O processo de descolonização de muitos países após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939 a 1945, né? Que resultou na independência e na formação de dezenas de novos países. É um exemplo de devolução. Outro exemplo é o colapso da União Soviética, né, em 1991, que criou mais de 12 nações. A Europa serve como exemplo para o estudo de como as fronteiras dos mapas não devem ser consideradas definitivas e permanentes. Nós temos o nosso, aqui no Brasil, por exemplo, Goiás e Tocantins, né? Que há pouco tempo mudou a sua fronteira, que era só Goiás, passou a ser Goiás e Tocantins. E Tocantins foi para o norte
e Goiás ficou no centro-oeste, né? Vocês já sabem disso. Só tô dando uma ideia para vocês de como não são consideradas definitivas as fronteiras, né? Elas podem mudar, né? Então vamos lá, mapa político da Europa, ó. Esse é o mapa político da Europa em 1914. Olha para vocês verem até onde vai a Rússia direitinho. Agora vamos ver o mapa político da Europa recente. Olha como mudou completamente. Como até a Rússia foi se perdendo um pouco do seu território, né? E mudando assim as fronteiras. Então, as fronteiras, elas não são definitivas. Elas podem ser mudadas, né, com o tempo. Espero que vocês tenham entendido a aula, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.